Então, bom dia, Fernando. E a gente queria que você primeiro se apresentasse, Bom dia. falasse aonde você trabalha, onde é que você está agora e onde é que você trabalha, o que você faz da vida, qual a sua função, informações iniciais do Fernando. Certo. O meu nome é Fernando e eu trabalho como oficial de assuntos políticos na missão de assistência das Nações Unidas no Afeganistão. Eu trabalho em Cabul, mas agora eu estou na Tanzânia, nesse exato momento. E eu trabalho com temas de assuntos políticos na missão, essencialmente trabalhando com com o chefe de gabinete da missão. Beleza? Então, vamos falar um pouco da sua trajetória pela UNB. Durante sua formação, você fez a UNB, né? Eu imagino. Foi. Eu Você estudei na UNB, eu fiz réu entre 2003 e 2007. Faz alguns aninhos já. E durante esse tempo aí, o que que você fez durante sua formação de atividade de extensão, assim? Fez intercâmbio, fez estágio, algum outro projeto de extensão, empresa júnior? Como é que foi sua trajetória na UNB? A minha trajetória lá naquela época, né, acho que já faz alguns anos, uns 15 anos, mais de 15 anos de quando eu entrei lá, então talvez seja um pouco diferente da realidade de vocês hoje, né? Mas eu participei de algumas atividades de extensão, sim. Tipo, eu lembro de ter participado de um projeto de iniciação científica do PIBIC em algum momento. E eu fiz alguns estágios também, um deles inclusive vinculado de alguma maneira à própria UNB, e eram todos nessa área de relações internacionais, né? Tipo, eu fiz estágios no Ministério das Relações Exteriores, na divisão das Nações Unidas, né? Que na época trabalhava com questões de paz, de segurança, de direitos humanos e tudo que tivesse a ver com a ONU. Eu acho que desde então, acho até que o Ministério fez uma reestruturação e dividiu essa divisão em duas em algum momento. Mas acho que foi isso. Fiz em algum momento estágio também que era esse vinculado à UNB, que era uma parceria entre a universidade, o IBRI, o Instituto Brasileiro de Relações Internacionais, e o CONARE, que era o Conselho Nacional para Refugiados, no Ministério da Justiça. E eu acho que essas atividades, essas experiências foram interessantes, assim, no sentido de me darem um pouco de oportunidade de trabalhar com coisas um pouco além daquilo que eu via na sala de aula. Né? Então, acho que foram atividades bastante interessantes, bastante formativas nesse sentido. Muito bem. E voltando um pouco mais ainda, quando que você decidiu que queria fazer relações internacionais e por quê? Da onde saiu essa ideia? Eu não foi uma escolha muito consciente, eu acho. Na época que eu prestei o PAS, né? Não sei se ainda é assim a entrada ou não, Nem eu mas na sei direito, época que eu mas acho fui que sim. fazer o PAS para a UNB, pois é, na época que eu fiz o PAS, eu achei o curso bastante interessante por conta da diversidade das áreas cobertas, né? Tipo, acho que tinha um pouco de direito, tinha um pouco de história, tinha um pouco de política, tinha um pouco da área mais econômica. A grade das disciplinas, quando eu fui olhar um pouco mais sobre o curso, mostrava um pouco dessa diversidade, né? E então acho que foi isso que me levou um pouco a ir para essa área, assim, para esse curso. Acho que é a oportunidade de estar mais próximo, de trabalhar com algumas das matérias, assim, na época de escola que eu gostava mais. E eu fui meio que sem saber exatamente o que era, mas eu acho que eu gostei bastante do curso, da oferta das disciplinas em si, dos temas que eram trabalhados em todas elas. Então, acho que foi uma escolha bem interessante, bem acertada, tanto é que eu trabalho com isso até hoje, né? Mas não foi nenhum aspecto tipo mais profissional, não era
com vista a uma carreira específica, foi mesmo, acho que uma escolha baseada nos interesses da época, assim, tipo, da idade também que a gente tem que tomar essas decisões. E sobre a graduação, então, quais matérias que você mais gostava, quais eram os seus temas de interesse principal e se ainda são os mesmos da graduação para hoje? Olha, eu acho que não lembro assim de nenhuma matéria em específico, em termos de gostar, em termos de preferências, assim. Eu acho que eu tenho lembranças de disciplinas que atraíam um pouco mais o meu interesse, mas não lembro assim exatamente como que eram ministrados ou algo do tipo. Mas eu tinha bastante interesse já naquela altura de trabalhar com temas de paz e segurança. Eu acho que o estágio que eu fiz na ONU trabalhava muito com essa questão de operações de paz, né? E isso despertou meu interesse naquela altura. Quando eu comecei na UNB e durante o período que eu fiz estágio também houve uma grande mobilização, tipo, na sociedade brasileira, na academia brasileira e tal, em relação a essas questões, porque coincidiu mais ou menos com o governo Lula, né, com a entrada no poder do governo Lula. E naquela época, em 2004, né, no ano seguinte eu ter começado, o Brasil começou a trabalhar, a enviar tropas em números bastante mais significativos para operações de paz novamente, depois de um breve ato de alguns anos, mas em termos de números significativos. Né, a participação do Brasil continuou nesse período. Mas houve um envio significativo de mais de 1.000 tropas brasileiras para uma missão de paz no Haiti, que foi estabelecida naquele ano. Então, no momento que o governo assumiu o poder, no momento que eu entrei na universidade, por coincidência, esses temas tiveram assim uma grande repercussão e receberam muita atenção na academia, pelo fato da UNB ser em Brasília, obviamente, próximo dos ministérios, próximo das instâncias de tomada de decisão do governo federal, tinha bastante discussões sobre essas áreas, né? Então acho que esse ambiente e as experiências que eu tive depois, em termos de disciplinas, acho que tinha uma de segurança internacional, a própria disciplina que vocês estão fazendo hoje de política internacional contemporânea abordava alguns desses temas, né? Então acho que foi isso que me despertou interesse nessa área profissional. Continuo trabalhando até hoje com essas questões, né? Então acho que sim, acho que continuo até hoje, né, trabalhando com isso, bastante interessado nessas áreas, nesses temas. Então, vamos falar, depois que você formou, quais foram os seus caminhos? O que você fez na sua carreira profissional a partir do momento que você saiu da UNB, se formou? Então, quando eu terminei a UNB, pouco tempo depois eu fui aceito para um programa de pós-graduação, um doutorado fora, e eu fui fazer esse programa, fui participar desse programa, né? Poucos meses depois que eu terminei. Eu já estava trabalhando na altura, trabalhava com temas relacionados à área de comércio exterior, tipo com promoção de exportações, projetos nessa área, mas eu tinha um interesse maior de voltar a trabalhar, ou de começar, né, na verdade, a trabalhar profissionalmente na área de paz e segurança e tal. Então, a oportunidade de fazer um doutorado nessa área, eu achei que seria muito interessante para me dar mais conhecimento nessa área, conhecer pessoas que também trabalhassem nessa área e poder trocar experiências com essas pessoas. Então, acho que eu comecei um pouco aí, né? E no período do próprio doutorado, eu também tive a oportunidade de fazer alguns períodos de pesquisa ou períodos de trabalho de campo, também em alguns institutos, em algumas organizações que trabalhavam nessas áreas. Né? Então, acho que isso também foi bastante importante para me dar um pouco mais de exposição para o que é o dia a dia do trabalho nessas áreas. Eu trabalhei um tempo em um instituto de pesquisa na Suécia, depois eu tive algum período também de pesquisa de campo em Nova York, vendo um pouco como que a ONU funcionava internamente. Eu acho que foi esse o tema da minha tese de doutorado também.
Então, acho que isso foi muito útil, assim, para criar um pouco as bases do que eu faço hoje, né? Não só em termos de exposição a conteúdos, de exposição a profissionais que trabalhassem com essas áreas, de construção de networks, também de profissionais acadêmicos, pesquisadores que trabalhavam com esses temas, mas também um pouco de criando um currículo, né? Tipo, que fosse favorecer as minhas candidaturas depois. E por uma questão de muita sorte, sei lá, de muita coincidência, logo que eu terminei o doutorado, eu recebi uma proposta, tipo, recebi a oportunidade de participar, o convite para participar de um processo de seleção na ONU, para trabalhar na missão de paz na Guiné-Bissau. Então, essa foi a minha primeira experiência com a ONU, foi questão de poucos meses, tipo 2, 3 meses depois de concluir o doutorado. E acho que desde então é um pouco isso que eu tenho feito, né? Tipo, eu trabalhei com a ONU nessa missão de paz lá na Guiné-Bissau, com temas na área política, eu trabalhava com questões de reforma do setor de segurança, com questões relacionadas à mediação, o apoio a processos de mediação dirigidos e liderados por organizações regionais, principalmente, né, tipo, nesse caso a CDA ou a ECOWAS, e depois disso fui trabalhar com as mesmas questões mais ou menos em Nova York, né, tipo, na sede principal da ONU, no Departamento de Operações de Paz, e trabalhava com questões mais relacionadas a pesquisas, né, tipo, a relatórios e estudos sobre best practices, sobre lessons learned. Então, acho que isso foi bastante interessante, principalmente no período que eu estava lá, que foi o período que estava sendo realizado ou implementado, né, no primeiro ano de implementação das recomendações de uma revisão global que foi feita do funcionamento das operações de paz, né, o chamado processo RIPPLE, que é um nome bastante interessante, mas é o High Level Panel on Peace Operations. E depois disso, depois de passar mais ou menos um ano lá, eu trabalho hoje em dia na missão, também a missão de paz da ONU, no Afeganistão. E trabalho ainda, né, nessa área de assuntos políticos, mas pela natureza da função exata que eu desempenho hoje, estando no gabinete da chefe de gabinete, né, tipo, do escritório da chefe de gabinete da missão, há uma interação bem grande hoje em dia com o tema da vez, né, com a bola da vez, que é essa pandemia do Covid. Então, há muita preocupação em termos de como que a missão precisa se posicionar ou se reposicionar para continuar, né, trabalhando nas áreas que precisa trabalhar, continuar implementando o mandato do Conselho de Segurança, mas, ao mesmo tempo, garantir que a segurança do Estado das Nações Unidas não seja esquecida e não seja uma questão secundária, né? Então, por isso, inclusive, que eu não estou nesse momento em Cabul. Estou trabalhando, mas fora de lá, exatamente para tentar um pouco manter o nível de presença um pouco mais baixo para evitar a superpopulação dentro do nosso escritório no atual contexto. Então, acho que é um pouco isso, assim, essa trajetória, acho que é um pouco sempre nessa área de pesquisa e análise na área de paz e segurança, questões relacionadas a processos de paz, processos de mediação e diálogo políticos em uma série de contextos diferentes. E é mais ou menos isso. Legal, Fernando. Mudando um pouco de assunto, a gente que faz relações internacionais, a gente sempre escuta a história, você vai morar fora e tal, como é que vai ser, a saudade de casa. E você mora por muitos anos fora do Brasil, né? E eu queria saber da sua experiência e como é que é para você, se é uma coisa que você sempre imaginou que moraria fora, quais são as dificuldades que você passa, já acostumou, como é que é essa relação? Então, eu estava dizendo, não, eu acho que não foi algo assim muito planejado. Eu acho que as coisas foram acontecendo. Eu acho que a primeira vez que eu saí do Brasil foi ainda durante a graduação. Eu
tranquei um ano de faculdade para passar um período fora na Inglaterra nesse período para poder viajar um pouco mais, ter exposição a outras culturas e esse tipo de coisa, praticar um pouco mais de línguas estrangeiras. Então acho que foi essa a minha primeira vivência, né? E eu achava algo bem interessante, mas eu acho que dessa primeira vez que eu fui era sempre aquela ideia de ir, passar um tempo fora e voltar, né? Mas a vida profissional que eu tenho hoje, que eu decidi seguir, fez com que há 12 anos eu tivesse saído do Brasil, mais ou menos, e eu acho que desde então, né, tenho morado fora em alguns países bem diferentes. Um, Nos últimos anos, especialmente, eu tenho morado em áreas de conflito e de pós-conflito, né? Então, acho que tem singularidades, assim, acho que são situações muito próprias, né? Por exemplo, no Afeganistão, com uma guerra acontecendo, é preciso andar em carros blindados, é preciso de vez em quando estar sujeito a ouvir explosões, atentados quando acontecem em alguma parte da cidade, principalmente quando são mais fortes, dá para ouvir assim o barulho da explosão em si. A gente vive sempre com restrições de segurança, restrições de movimento que são muito grandes. Os próprios compounds onde a gente mora são, obviamente, todos preparados para isso, então há uma presença muito forte de pessoal armado, de pessoal com metralhadoras, com colete à prova de bala, capacetes o tempo inteiro. A gente está sempre sujeito a, eventualmente, em uma situação de emergência, a ter que correr para os bunkers embaixo da terra, embaixo dos prédios onde a gente trabalha. Então, assim, é um pouco o lado mais complicado assim, dessa vida, mas é o que eu tenho feito atualmente, né? Tipo, trabalhar em conflitos, em situações de pós-conflito, tem um pouco essa questão. Você está trabalhando em contextos frágeis, em contextos onde há guerras, onde há conflitos armados acontecendo, em contextos onde eles aconteceram, e por isso mesmo há uma série de dificuldades no país, né? Do ponto de vista da infraestrutura. Por exemplo, na Guiné-Bissau, o problema da falta de água, da falta de luz, era bem grande, assim, bem chato. Então, são, são alguns elementos assim que acrescem a esses pontos que você falou, de estar longe do país, de estar longe da família, de nem sempre ser possível comer um arrozinho com feijão e coisas do tipo, né? Mas são coisas que, pronto, tem a ver com o trabalho que eu escolhi, né? Então, depois que você passa um tempinho, que você acostuma, que você leva isso como algo que faz parte do trabalho que você faz, é que você entende que o trabalho que você faz tem algum significado que é mais interessante do que essas dificuldades, acho que você aprende a lidar com isso bem. Então tem sido tranquilo. E quais conselhos que você daria para alguém que quer trabalhar, alguém que está fazendo a graduação agora em Relações Internacionais e almeja trabalhar na ONU no futuro? Olha, não sei se eu sou a melhor pessoa para conselhos, mas eu acho que para qualquer estudante de graduação, o melhor conselho, independentemente do curso, sempre é estudar, né? Eu acho que é importante ter essa preparação acadêmica, em termos de exposição a conteúdos. Eu acho que é por meio das aulas e das leituras que a gente passa a ter exposição a certos temas, ou a incidentes, ou a questões que, se você não lê, se você não tiver contato com isso por outros meios, talvez você não teria como um estudante de graduação, você ter exposição a isso e ter contato com essas coisas, né? Então, assim, eu acho que a principal coisa nessa altura é, de fato, estudar bastante, tipo, tentar descobrir um pouco o que são os temas, porque é também por meio desse estudo que você vai descobrir quais são os temas que te interessam e os que não te interessam, né? E eu acho que a partir daí fica mais fácil você, por exemplo, se tiver interesse em trabalhar na ONU ou em alguma outra organização internacional, ou alguma organização não governamental, mas de atuação internacional, eu acho que o passo seguinte sempre começa a ser procurar
os anúncios dessas organizações, procurar um pouco entender qual é o tipo de perfil do profissional que eles procuram, entender um pouco quais são não só o trabalho em si, mas assim as condições do trabalho, não é tipo você saber que vai ser um oficial ou um representante de uma organização qualquer em um certo país. Acho que é importante você perceber o seu enquadramento ali, você perceber se você vai estar sozinho, se vai estar com outras pessoas, se você é o único representante, se tem 3, 4 ou 100 pessoas na organização ali, né? Então esses são temas que também te ajudam, são questões também que ajudam você a pensar um pouco e perceber se você quer mesmo aquilo, né? E depois a tentar um pouco, talvez, construir o perfil, construir um pouco de experiência profissional naquelas áreas, seja por meio de exposição a projetos de extensão que cubram certos temas, o que simulem certos ambientes, né? Por exemplo, essa área mais da diplomacia é bastante diferente de estar numa reunião sobre a aprovação de um mandato de uma operação de paz no Conselho de Segurança, ou você está implementando uma sessão de diálogo político numa vila, num interior qualquer, na República Democrática do Congo. Então, são situações completamente diferentes. E, assim, às vezes a gente acha, é legal trabalhar na ONU, é legal trabalhar, sei lá, no Médicos Sem Fronteiras, por exemplo. Mas eu acho que às vezes a gente não pensa no que é o trabalho em si, do dia a dia, né? Tipo, por exemplo, ter que morar nesses contextos onde falta água, onde falta luz, onde não há cinema, onde não há o supermercado e tal, ou com outras organizações humanitárias, né, que você poderá ter que morar, trabalhar em contextos complicados, como, sei lá, campos de refugiados e por aí além, né? Então, eu acho que esse é um aspecto bastante interessante, principalmente quando você está no começo de carreira, em que talvez há um pouco mais margem de manobra para você tentar pensar, né, se você quer isso, se você tem a oportunidade de fazer isso. E se acho que você estiver disponível, estiver interessado, é isso, é tentar construir um pouco o currículo, tentar ter experiências similares e tentar ir concorrendo, né, aplicando. Demora, às vezes demora um pouco mais do que a gente quer, né? Depois que a gente se forma, quando termina, nem sempre a gente termina e começa logo a trabalhar ou começa a trabalhar naquilo que a gente quer. Mas o importante é a gente saber onde quer chegar, né? Saber que área que gosta, que área que desperta o nosso interesse e ter uma noção de talvez começar a se preparar um pouco para chegar ali, tendo em conta essa dimensão temporal, que às vezes demora um pouquinho e que não pode desanimar, né? Tem que continuar, tem que tentar outra vez. Muitas vezes a gente vai dar de cara com portas fechadas e tal, mas é assim mesmo, né? Saber onde quer ir, tentar se preparar e tentar chegar lá. É isso. Gostei das palavras encorajadoras e motivacionais. Então, para terminar, a última pergunta, já que a nossa matéria é política internacional contemporânea, acho que é coerente a gente perguntar para você, um internacionalista também, qual pauta você acha que vai marcar o futuro da política internacional? Olha, é meio complicado assim, esse tipo de pergunta, não é um pouco uma bola de cristal, né? Mas eu acho que dá para ver assim de uns anos para cá alguns temas aparecendo de uma forma bastante clara na agenda de notícias, na agenda de discussões de organizações internacionais ou de envolvimento uh, de outros setores, né, tipo globais, acadêmicos e por aí afora. Eu acho que um deles, não é o tópico do dia, eu acho que é essa questão da Covid, de como que a sociedade, a chamada comunidade internacional, está preparada para responder a esses desafios, né? Tipo, na resposta, pelo menos na fase inicial, houve uma série de críticas ao fato de que alguns países, a grande maioria dos países, na verdade, acabou adotando medidas unilaterais, fechamento de fronteira e por aí além, como resposta a uma crise que era francamente global, né? Então acho que essa questão da revisão ou do reforço, talvez, dessas atividades,
dessas ações unilaterais de alguns países ou de como virá a ser um sistema de governança global após essa pandemia, acho que seria uma questão bastante interessante que já está na pauta das relações internacionais hoje em dia. Eu acho que um outro tema muito interessante, assim, que talvez vai um pouco além assim, daquela que é a ontologia clássica das relações internacionais, conforme definidas, né, nas escolas de pensamento mais mainstream. Ué, cortou? Não, tô te ouvindo. Ah, tá ouvindo, tá. Eu acho que teve aqui uma coisa qualquer aqui no computador, deu uma pausa. Então, acho que um outro tema nessa área é a questão do surgimento desses movimentos mais voltados para a direita, né, tradicionalmente, e em contextos onde isso se aplica, claro. Mas como que o surgimento desses discursos mais ultranacionalistas, do reforço de certas retóricas que olham bastante mais para as agências domésticas de alguns países, mais do que para fora, poderão eventualmente influenciar o curso de alguns processos ou da própria configuração do sistema internacional. Acho que, por exemplo, a questão da saída do Reino Unido da União Europeia reflete um pouco essa questão, né? Tipo, a forma como esse discurso entrou no debate político do país e que levou à saída do país da União Europeia é bem ilustrativo disso. Agora, o fato de que outros países começaram a seguir um pouco, a utilizar essa mesma retórica e tal, poderá vir a ter consequências um pouco mais graves também, né? Muito além da União Europeia, a questão da própria eleição de presidentes em alguns países, né, recentemente, como os Estados Unidos, como o Brasil, surgimento de alguns movimentos assim também tipo, na Hungria, desculpa, acho que são bastante ilustrativos desse movimento. Então acho que isso seria algo aí a se olhar para frente. Mas mais uma vez, acho que isso é um pouco tentar aqui olhar alguma bola de cristal, alguma coisa assim. Acho que a realidade é sempre mais complexa que isso e normalmente acaba trazendo assuntos e temas e quebra-cabeças mais interessantes que a gente pode imaginar muitas vezes. Certo, Fernando. Concordo com você. Então, a gente vai encerrando por aqui. Queria agradecer demais a você, que é um cara muito ocupado, muito trabalhador, pelo seu tempo aí disponível. Deu uma verdadeira aula, verdadeiro EAD. Obrigado, viu? Queria agradecer também pelo Tá tempo, certo, pela obrigado a disposição. você. Deu para a gente aprender muito. Minha cabeça ficou tipo, meu Deus. Deu para elucidar vários assuntos, então muito obrigada mesmo. Que bom, fico feliz então. Obrigado a vocês pela atenção. Tá? Boa sorte com a disciplina. Obrigado, Fernando. Obrigada.